sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. E continuando com o nosso especial de Páscoa, hoje eu trago para vocês uma receita muito especial, um ovo de colher de palha italiana de ninho com negresco ou ninho com óleo, como você preferir. Eu escolhi esse sabor de palha italiana para rechear o meu ovo, pois é uma das minhas palhas italianas preferidas. Ninho com negresco ou com óleo é uma palha italiana que, para mim, combina uma harmonia perfeita para qualquer ocasião. E por que não colocar essa palha tão deliciosa dentro de um ovo de Páscoa? Então, com muito carinho, eu desenvolvi essa receita que eu trago hoje para vocês. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal. É muito importante ter você inscrito aqui comigo. E já aproveita e deixa o seu like no vídeo, pois a cada vídeo novo o seu like é muito importante. Quando você marca que gostou de um vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e publica ele para mais pessoas. E assim você me ajuda a ensinar essas receitas a muitas outras pessoas. E não se esqueça que o canal ganhou redes sociais, então siga no Instagram. Participe da nossa página no Facebook. Se você tiver grupo de Telegram, também participe do nosso grupo de Telegram, pois nessas redes sociais eu vou postar sempre novas dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube e eu não quero que você perca nada. Então, clica aqui embaixo nos links que vai direcionar você às nossas redes sociais. Então vamos ao preparo deste delicioso ovo de colher de palha italiana de ninho com negresco. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. A receita da palha italiana é basicamente um brigadeiro com biscoito, só que esse brigadeiro é um pouco mais especial, pois faremos um brigadeiro branco de leite ninho. Tem que ser leite ninho, Mi? Não, pode ser o leite em pó de sua preferência, mas se você não utilizar o leite ninho, não coloque o nome do ovo de ninho com negresco. Coloque o nome do ovo de leite em pó com negresco. Não precisa falar a marca, é que o ninho é o mais famoso. Então, como sempre, eu preparo o meu brigadeiro no micro-ondas. Vou colocar aqui em um pote de vidro alto, que vai ao micro-ondas, o leite condensado, que é o meu leite condensado caseiro, que eu amo, a manteiga ou margarina, eu indico você utilizar manteiga, e o leite em pó. E vou misturar muito bem esses três ingredientes para poder levar ao micro-ondas. O creme de leite eu misturo depois. Então, eu vou começar misturando apenas o leite condensado, a manteiga e o leite ninho. Esse leite condensado, como eu falei, é a minha receita de leite condensado caseira. O link para essa receita vai estar aqui embaixo na descrição dos vídeos também, para você fazer o leite condensado em casa, se você desejar. E agora que eu já misturei bem misturadinho esses primeiros ingredientes, eu vou levar ao micro-ondas por 3 minutos, para que essa mistura comece a aquecer e cozinhar. E enquanto o meu doce está no micro-ondas nesses 3 minutinhos, eu vou aproveitar para quebrar aqui o meu biscoito negresco. Pode usar Oreo? Pode usar Oreo ou o biscoito de sua preferência. Eu gosto do negresco porque é o biscoitinho da minha infância e que eu gosto muito. Então, eu vou separar 2 biscoitinhos bem bonitinhos para decorar o meu ovo de colher e os outros eu vou quebrar assim, grosseiramente. Não precisa triturar muito o biscoito. Dá uma quebradinha para que fique pedaços grandes, deixando a nossa palha italiana bem crocante e saborosa. Afinal de contas, o charme da palha italiana é o biscoito. E se a gente triturar demais o biscoitinho, ele vai virar um farelo e não vai ficar crocante como deve ser uma palha italiana. Então, vamos quebrando totalmente o pacotinho de biscoito, separando apenas 2 para decoração. Essa é a maneira como eu gosto de fazer, mas você pode fazer a decoração do seu ovo da maneira que preferir. Como eu já falei, nessa semana eu vou trazer ovos bem pedidos, populares e tendências dessa Páscoa, mas também ovos fáceis de fazer e de um custo baixo, para você ter muito lucro vendendo ovos de Páscoa. Então, esse de palha italiana é um ovo excelente para fazer, pois ele é super barato, rápido e prático de fazer. As coisas podem ficar todas encaminhadas e você só montar o ovo na hora que for entregar para o seu cliente ou 1 ou 2 dias antes, da maneira como preferir. Então vamos reservar os nossos biscoitinhos já cortados e continuar o preparo do nosso doce. Já passaram 3 minutos e eu já posso retirar o doce do micro-ondas. Agora temos que mexer bem, para que a mistura fique toda homogênea e se espalhe o calor de maneira igual.
É neste momento que eu acrescento o creme de leite, porque eu acho que o creme de leite mistura melhor quando o leite condensado já está quente. Então, os 3 primeiros minutos, o creme de leite não vai ao micro-ondas. Se você for fazer na panela, junta todos os ingredientes em uma panela própria para brigadeiro, uma panela de fundo grosso para evitar que seu doce queime, e vá mexendo em fogo médio a baixo durante todo o tempo até que seu brigadeiro fique em ponto de doce. Assim, no micro-ondas, é só ir mexendo a cada 1 minuto. Misturei bem, levei ao micro-ondas por 1 minuto e agora vou mexer novamente, muito bem mexido, para que o meu brigadeiro vá ficando com aquela textura aveludada e brilhosa que todo brigadeiro deve ter. Fazer o brigadeiro assim no micro-ondas é muito prático, mas você precisa mexer bem mexido a cada 1 minuto, pois é isso que vai dar o ponto no seu doce. Voltamos ao micro-ondas por mais 1 minuto e quando retirar, vamos mexer novamente. Observe que o doce vai começando a engrossar, significa que ele está cozinhando e dando ponto de brigadeiro. Não se preocupe, ainda está bastante líquido. Vamos mexer bem para que o calor se distribua e voltar ao micro-ondas por mais 1 minuto. Esse processo é feito sempre o mesmo. Mexe bem e leva ao micro-ondas por 1 minuto. Mexe bem e leva ao micro-ondas por 1 minuto. Para fazer um brigadeiro a ponto de enrolar, eu levo ao micro-ondas de uns 7 a 8 minutinhos. Só que como eu quero essa palha italiana para rechear um ovo de Páscoa, ela não pode estar muito dura, pois se tiver, não vai se acomodar no ovo da maneira correta e pode acabar quebrando a minha casca. Então, eu vou deixar 1 ou 2 minutos a menos, pois eu quero um brigadeiro quase naquele ponto de brigadeiro mole. Então, vamos colocando de minuto em minuto e mexendo sempre até o doce chegar ao ponto desejado. Lembre-se que para colocar a palha italiana dentro do ovo, é bom que ela não esteja muito dura para evitar acidentes, para evitar que quebre a sua casca de ovo ou que realmente fique desagradável ao comer, pois será uma grande quantidade dentro de uma casquinha de ovo e tem que estar cremosa e gostosa. Vamos voltar ao micro-ondas por mais 1 minuto. Retirar do micro-ondas e novamente mexer muito bem. Observe que quando eu passo a espátula, o doce já custa a se juntar. Significa que ele está quase no ponto. Então, vamos mexer muito bem e levar novamente ao micro-ondas por mais 1 minuto, que provavelmente será o nosso último minuto de micro-ondas, pois como eu falei, eu não quero um brigadeiro muito consistente a ponto de enrolar. Eu quero um brigadeiro mais cremoso para ficar perfeito no recheio do meu ovo de colher. Então vamos colocar mais 1 minuto no micro-ondas. E agora o nosso doce já está na textura pronta. Eu sei porque eu já estou acostumada, mas você deve mexer bem o doce e ver que ele cai assim grossinho da colher ou da espátula que você estiver usando. Esse é o ponto que eu quero para o brigadeiro. Não é brigadeiro de enrolar, é um brigadeiro mais cremoso para rechear. Pode ser usado também para rechear bolos, tortas, outras coisas, mas fica perfeito para fazer essa palha italiana e rechear o ovo de Páscoa. Vamos agora esperar amornar este brigadeiro para juntar os biscoitos, pois quando fazemos palha italiana, não devemos colocar o biscoito no brigadeiro assim fervendo. Ele deve estar morninho para manter o nosso biscoito crocante. Se você não assistiu às minhas aulas de curso de palha italiana, eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem diversas receitas de palha italiana que você pode usar, inclusive, para rechear outros ovos de Páscoa, variando o sabor. E agora que o meu brigadeiro já amornou, eu vou juntar os biscoitos quebradinhos, que eu já tinha deixado reservado. Coloco um pouco e vou misturando para ter certeza de que a quantidade ficou boa. Eu vou precisar roubar alguns biscoitinhos para fazer um farelinho de biscoito e enfeitar o ovo. Então, eu vou deixar aqueles pedacinhos ali e misturar o restante no meu brigadeiro de ninho. Só que esse brigadeiro precisa esfriar completamente antes de ser colocado no ovo de chocolate. Se ele tiver um pouquinho morno que seja, o calor vai atrapalhar o meu chocolate, podendo até derreter a casca. Então, relaxa aí, sossega a ansiedade e espera até que o brigadeiro fique bem frio. A nossa palha italiana deve esfriar em temperatura ambiente, pois a palha italiana não deve ser colocada na geladeira, ao contrário do que falam por aí. Então, preste atenção, se você não está acostumado a fazer palha italiana, dá uma conferida no meu curso grátis de palha italiana que está aqui embaixo. Você vai gostar das dicas.
Agora que a nossa palha italiana já está bem fria, podemos começar a montar o nosso ovo. Eu dei uma mexidinha aqui para ter certeza que ela estava fria, inclusive no centro, pois às vezes fica morninho no meio. Observe que ela não está na textura de palha italiana de corte, ela está assim cremosa para poder rechear o ovo com mais facilidade. Você observou que eu estou com a luva em uma das mãos? Pois é, como eu falei no vídeo de ontem, não devemos manusear o chocolate diretamente com as mãos para evitar deixar impressões digitais. Então, a mão que vai tocar no ovo está com a luva para evitar que isso aconteça. Vamos assim acomodando o recheio em todo o ovo. É um ovo de colher, então ele precisa estar bem recheadinho. Eu não quero buracos nos ovos por aí. Afinal de contas, se a gente for tirar uma colherada do ovo e encontrar um buraco faltando recheio, fica no mínimo chato. Então, dá uma apertadinha de leve para não quebrar a sua casca de ovo e vai ajeitando o recheio de uma maneira que não fique nenhum buraquinho vazio. É importante um bom acabamento no seu ovo, isso vai garantir a satisfação e o retorno do seu cliente. Sobrou praticamente metade, acho que até um pouquinho mais, e isso dá para fazer um outro ovo desse tamanho. Então, uma receita de palha italiana de ninho com negresco faz 2 ovos de colher. Como é uma palha de ninho com negresco, eu vou polvilhar aqui em cima o leite ninho para fazer um charme no nosso ovo e depois enfeitar com os biscoitinhos e os farelinhos, como eu falei para você. É só um pouquinho de leite ninho, não precisa exagerar, só para dar aquele ar palha italiana mesmo ao nosso ovo. Prontinho. Já polvilhamos o ninho e agora vamos preparar os biscoitinhos. Aqueles que eu tinha separado, eu removi o recheio e deixei só o biscoitinho para quebrar e fazer aquele farelinho de biscoito. Vamos amassando assim com as mãos. Com a luva é meio ruim de amassar, então antecipe essa parte e já deixa prontinho antes de começar a decorar o ovo. Você também pode colocar em cima do balcão e dar umas pequenas batidinhas com a mão. Vai quebrar bem o biscoito e vai deixar aquela textura de farelinho de biscoitos em cima do seu ovo. Eu vou colocar os biscoitinhos esfarelados de volta aqui no potinho, pois fica mais fácil decorar pegando do potinho do que do saquinho. E com uma colher, eu gosto de usar colheres pequenas para garantir a quantidade que eu quero colocar. Com uma colherzinha de chá, eu vou dando pequenas batidinhas assim na lateral da colher, colocando pedacinhos dos farelos de biscoito em cima do ovo. Não é para cobrir completamente, eu quero que apareça a parte de baixo do brigadeiro e do leite ninho no meu ovo. Então, eu vou colocar só uns detalhezinhos desses biscoitinhos negresco. É só um pouquinho mesmo, sobrou bastante e dá para fazer mais decoração e outros ovos de Páscoa. E agora eu vou finalizar colocando 2 biscoitinhos em cima. Lembre-se que o biscoito amolece com facilidade, então deixe para colocar o biscoito quando for entregar ao seu cliente. E aqui está o nosso ovo de palha italiana de ninho com negresco. Diferente, delicioso, super prático de fazer, agrada qualquer pessoa, é uma receita econômica, rende muito e o melhor de tudo, a palha italiana não gosta da geladeira, então você tem um ovo recheado que não deve ser colocado na geladeira e vai garantir uma qualidade ainda melhor do seu chocolate, pois você vai poder conservar ele em temperatura ambiente sem precisar levar à geladeira. Outra coisa muito importante, a validade da palha italiana é de até 15 dias se bem embalado. Então, se você tiver muitas encomendas de Páscoa e for fazer esse ovo de palha italiana, dá para deixar prontinho para entrega uns 3, 4 dias antes. Não faz com muita antecedência, para que o seu cliente tenha um bom prazo de validade e não precise comer o ovo imediatamente. Mas você consegue se programar e fazer uns 2, 3 dias antes da entrega esse tipo de ovo de palha italiana. Não só nesse sabor, qualquer sabor de palha italiana pode ser feito com antecedência. Então, dá uma espiadinha nas receitas de palha italiana e comece a montar o seu cardápio. Quanto ao preço, você precisa calcular os gastos dos seus ingredientes, mas para mim esse ovo custou R$ 6,80 e eu costumo vender ele por R$ 20. Eu acho que esse valor fica bem acessível ao cliente e fica um valor atrativo. Mas como eu já falei, você deve calcular os seus gastos para ter certeza de que vai ter um lucro ideal na venda dos seus ovos de Páscoa. O peso final desse ovo ficou em 323 gramas, então eu considero um ovo de 300 gramas.
Lembrando que eu utilizei uma casquinha de 250 gramas, mas a casquinha de chocolate não pesa 250 gramas. Cada metade de casquinha de um ovo de 250 gramas pesa aproximadamente umas 75 gramas, pois ali na forminha informa que é para fazer um ovo de 250 gramas. Porém, nessas 250 gramas está contada as duas metades do ovo e os bombons ou o recheio que vai dentro. Então, cada casquinha de um ovo de 250 gramas pesa mais ou menos umas 70, 75 gramas. Não esqueça disso. O restante desse ovo aqui, no caso, é o peso do recheio. E não se esqueça de, ao final, acrescentar o valor da caixinha onde você vai colocar o seu ovo de colher. Você não pode entregar ele assim solto para o seu cliente. Essas caixinhas para ovo de colher custam mais ou menos uns 5, 6 reais. Então, o preço final desse ovo, para mim, vai ser 26 reais, se eu considerar uma caixinha de 6 reais. Dá para ter um excelente lucro vendendo ovos de Páscoa e fica o valor super atrativo para o cliente, que vai ter um ovo diferente, muito saboroso e num preço que cabe no bolso de qualquer um. E nós vamos ter um lucro justo e muito bom com a venda desses ovos. Mas como eu sempre falo, você deve calcular o valor de vendas para não ter prejuízo. Então, não sai daí sem se inscrever no canal, pois eu tenho certeza que você está adorando essas dicas de Páscoa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois tudo que é bom merece ser compartilhado. E fica comigo essa semana todinha, porque vai ter muitas receitas para deixar a sua Páscoa ainda mais saborosa e lucrativa. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.